Oi, tudo bem? Imagino que muita gente, como eu, acha estranho, no mínimo, essa história de Jesus com o jovem rico. Está registrado aqui no capítulo 19, a partir do verso 16, porque o jovem rico diz para Jesus: Bom mestre, o que farei para ser salvo? Então Jesus falou assim: se você quer entrar na vida, guarde os mandamentos. E o jovem rico perguntou quais? E Jesus falou: Jesus citou alguns dos mandamentos que ele devia observar. Porém, o jovem rico disse: Todas essas coisas eu tenho observado desde a minha mocidade. O que devo fazer ainda? Então Jesus responde aqui no verso 21. Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai e vende tudo que tens e dá aos pobres, e terá um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido essas palavras, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Muita gente pode questionar: será que Jesus precisava realmente falar essas coisas? Tem uma passagem na Bíblia que os discípulos falam com Jesus: Senhor, o Senhor falando essas coisas, o Senhor escandaliza os fariseus. O Senhor sabe que os fariseus ficam escandalizados. Então Jesus fala assim: a árvore que meu pai plantou, essa não será arrancada. Parece que o discípulo queria ensinar Jesus, queria saber mais do que Jesus nesse ponto. Porque Jesus, ele é a verdade, ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus sabe de todas as coisas. Quando Jesus falou aquilo para o jovem rico, Jesus sabia exatamente o que ele estava fazendo. Jesus sabe exatamente a necessidade daquele jovem. Se não tomasse essa decisão, isso poderia levar ele para a perdição eterna. Jesus estava interessado na salvação daquele jovem e não nos seus bens, não nas suas propriedades. Porque algum pastor do nosso tempo, ele pode pensar assim: imagine que benefício Jesus teria se aquele jovem fizesse parte do seu ministério. Uma vez eu estava numa igreja e houve ali uns rumores que o Silvio Santos estava sendo evangelizado por um membro desta igreja. Havia uma possibilidade do Silvio Santos ir para a igreja, se tornar membro desta igreja. Eu me lembro que o pastor falou assim: imagine um dízimo de um homem desse. Ou seja, o pastor estava pensando no dízimo do Silvio Santos. Talvez não estava preocupado com a sua salvação. Então, essa questão é o problema do nosso tempo. Porque muitas das vezes os pregadores, os pastores se corrompem. É corrompido, são levados por interesse. Jesus nunca fez isso. Houve ocasião em que as pessoas falaram para Jesus que queria segui-lo. E Jesus diz assim: as aves têm os seus ninhos e as raposas têm os seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde inclinar a cabeça. Jesus fala também: aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e me siga. Jesus ele fala sobre o caminho estreito. Aquele que quiser entrar na vida deve seguir no caminho estreito. Jesus nunca escondeu das pessoas as dificuldades de segui-lo, porque Jesus ele estava interessado em pessoas sinceras, em pessoas que realmente queriam entrar no reino de Deus. Hoje, muitas das vezes, nós pregamos a palavra de Deus como se aceitar Jesus fosse um favor para Jesus. Mas o mais interessante nessa questão é o ser humano. Então não é favor para Jesus aceitar os seus ensinamentos, é favor para o ser humano. A obediência a Deus, é claro que muitas vezes é uma questão de gratidão por tudo que Jesus fez por nós, mas ela é importantíssima para a vida do ser humano. Então essa decisão de seguir Jesus é benefício único e exclusivamente para o ser humano. É verdade que Jesus nos ama, é verdade que Jesus nos quer no seu reino, mas interessado em nós. Se nós não aceitarmos Jesus, vai chegar um momento que não vai ter mais solução. Inclusive o Espírito Santo ele fala no nosso coração, mas não falar para sempre. Vai chegar um momento que o Espírito Santo não vai mais agir no coração do ser humano. Então nesse momento não haverá mais salvação. E quando chegar o Rei Eterno, quando chegar as glórias eternas, não haverá mais lembranças das pessoas ímpias.
Não vai haver mais lembrança das pessoas que rejeitaram Jesus, de pessoas que muitas vezes saíram da igreja, mas na verdade saíram da presença de Deus. Essas pessoas não serão mais lembradas, porque o novo céu, a nova terra, vai ser maravilhoso demais. E as pessoas que se salvarão serão felizes para sempre. E o ímpio ficará eternamente no esquecimento.